Pronto, então eu comecei a gravação aqui, viu? Depois eu mando lá no. Eu vou fazer o upload no YouTube e a gente escute. Aí tu pode olhar de novo, no caso. Então, beleza. Aqui é a fila fake, certo? Tu já deu uma lida assim por cima nela, né? Sim. Pronto. Então, nessa questão, o que é que ele pede, né? Aqui ele vai dar uma explicação contextualizada, né? Explicar o que é pilha, explicar o que é fila, no caso, e explicar o conceito, o princípio FIFO, enfim, aqui é uma contextualização. Mas aqui o mais importante, né? Dada uma sequência de operações de inserção e remoção, simule o comportamento de uma fila apenas usando duas pilhas, né? E as operações básicas são essas aqui. E um caractere X, que esse caractere X vai representar um inteiro, que vai ser o que vai ser empilhado, o que vai ser enfileirado, entre aspas, né? No final da fila. 2 vai ser a remoção de um elemento do início da fila. E 3, ele vai imprimir o elemento do início da fila, que é o método SPI. Certo. Essa questão, ela é bem interessante. Eu dei uma olhada aqui no código, certo? Mas é o seguinte. Tu lembra das aulas passadas como que funcionava a fila? Sim. Pois beleza. Já deixei aqui, eu tenho um esquema aqui preparado da fila, só para tu entender. Só para a gente discutir essa questão aqui de forma bem rápida. Mas, o que é que ele pede, né, nessa questão? Ele pede para a gente simular uma fila utilizando duas pilhas. Então, fila segue first in, first out, tu enfileira as coisas e desenfileira. Enfileirar é adicionar no início e desenfileirar, enfileirar é inserir no final e desenfileirar é remover do início, né? Vai remover o elemento que está no início. Aí qual é o lance dessa questão? Deixa eu jogar aqui para baixo. Deixa eu duplicar isso aqui. Essa aqui vai ser as nossas duas pilhas, beleza? Tá dando para ver aí, né? Assim. Então pronto. A pilha, no caso, eu não consigo rotacionar aqui, né? Mas a pilha, tu vai inserindo os elementos, certo? Tu vai inserindo os elementos nela. E para tu remover esses elementos, tu vai empilhando e tu vai removendo do final até o início. É assim que funciona a pilha. A fila, ela funciona parecido, só que o contrário, né? Aí se a gente quiser simular uma fila utilizando duas pilhas, olha o que a gente pode fazer. É só o conceito básico aqui. Lá ele fala que a gente vai ter que inserir elementos, remover um elemento e olhar qual é o elemento que está no começo. Imagina aqui que as nossas duas pilhas é isso aqui. E a gente tem, junto com essas duas, representar uma fila. A fila, ela se comportaria dessa forma. Quando eu adicionasse elementos, eu adiciono um elemento aqui, adiciono um elemento aqui, adiciono um elemento aqui, adiciono um elemento aqui, adiciono um elemento aqui. Quando eu precisar remover um elemento da fila, quando eu chamar o método desenfileira, ele vai remover esse elemento daqui. Aí depois ele vai passar isso aqui para frente, como foi visto em sala, né? Aí agora ele vai remover isso aqui. Só que veja só, se a gente quiser representar essa estrutura de fila usando duas pilhas, o que é que a gente pode fazer? Imagina que essa aqui é a nossa primeira fila. Você pode voltar só no fileira ali, de novo? Posso sim. Ó. Então, nesse início aí, tu falou que na de cima tu é o primeiro que sai, né? Isso. O first in, first out. Aí o início que ia mudar não era tipo as posições, tipo, já que o 0 ia sair, o 1 ia tomar o lugar do 0? Só que assim, se a gente for olhar a implementação que... A gente tem duas implementações, né? Tanto a fila estática quanto a fila dinâmica. Essa que eu tô... É importante, eu realmente esqueci de falar isso, mas
Essa representação que eu estou mostrando aqui é a fila estática, certo? A fila estática, ela vai alocar um array na memória, né, um vetorzinho na memória, e nesse caso a gente move o início para frente. Por quê? Porque, por exemplo, essa ação que eu vou fazer aqui é o desenfileira. Eu enfileirei todos esses, aí eu vou fazer o desenfileira. O desenfileira vai remover esse elemento daqui, certo? É isso, né? Só para confirmar. Isso tu entende, Sim. né? Aí no caso tu falou que não faria isso aqui, né? Jogaria esse para cá, jogaria esse para cá, esse para cá e esse para cá, né? Uhum. Aí depois eu desenfileiro esse, né? Isso. É assim do mesmo jeito. Assim, isso é o mais lógico, isso realmente está correto. Isso é uma abordagem de fazer. Mas sabe qual é o problema disso? Aí imagina que se tu tem uma fila com 1 milhão de elementos, 1 bilhão de elementos, entendeu? Tu vai ter que deslocar todos esses, o tamanho da fila menos 1, né? No caso, né? Tu vai ter que deslocar eles todos uma casa para a esquerda. Então isso é muito custoso. Aí na fila, o que é que a gente faz? A gente tem um ponteirozinho que aponta para o início, tem um ponteirozinho que aponta para o fim. O fim, ele sempre vai representar qual é o espaço lá disponível para alocar o próximo item a ser enfileirado. Então, se eu adiciono um novo item, ele vai parar aqui. E eu movo esse fim. A gente faz isso justamente para que eu não precise deslocar todo mundo. Então, se eu desenfileirei, eu pego o ponteirozinho do início, aí eu faço assim, vou uma casa para a direita. Certo? Aí agora o 1 é o meu novo início. Entendeu? Aí, por exemplo, é importante a gente entender isso porque aí fica mais fácil para mim te explicar como é que a gente pode representar uma fila utilizando duas pilhas. Beleza? Aí, se eu for enfileirar aqui um novo elemento, certo? Aí eu vou botar ele aqui, né, nessa casa. Enfileirei. Chegou um novo elemento. Aí agora, o fim a gente tem que fazer da mesma forma. A gente tem que deslocar ele um para o lado. Porque imagina que fosse essa situação. O fim está aqui. Aí eu vou, chega um novo elemento para mim enfileirar. Jogo ele aqui. E movo o fim para o lado. Certo? Aí chega um novo. Movo o fim para o lado. Mas olha só, não tem mais uma casa, né, para mim enfileirar na lista dinâmica. Aí o que é que eu faço aqui? Não sei se tu lembra, né? Mas a gente pode fazer é voltar a escolher. Acordei agora. Oi? Eu lembrei agora. O fim vai lá pro 0, né? Isso, exatamente. Perfeito, exatamente. Aí ele volta lá pro 0. A gente faz uma abordagemzinha circular, entendeu? A gente sai daqui, e vai lá pro começo. Porque aí eu posso botar um elemento aqui. Aí isso torna a nossa implementação uma implementação bem prática e ela é uma implementação que ela é, de certa forma, otimizada, sabe? A gente consegue trabalhar com bastante elemento, com diversos elementos, de uma forma bem interessante. Mas lembrando, como o início está marcado aqui, se a gente for ler essa fila, a gente começa de onde está o início. Então a gente começa daqui, vai para cá, para cá, para cá, aí volta lá para o começo e lê esse aqui e acaba. Beleza? É assim que funciona a fila. Deu para entender? Sim. Beleza, show. Então vamos voltar só para essa situação, né? Então, tendo entendido fila, olha só. A fila ela tem esse comportamento, né? A gente tira aqui da frente e insere lá no final. A pilha a gente faz o contrário, né? A gente vai inserindo elementos e quando a gente precisa remover um elemento, né, desempilhar, a gente tira do final. Então, imaginando que nós temos, eu vou até triplicar aqui, deixar 3 assim, ó. Eu não sei se o espaço vai me deixar, mas beleza. O que é que a gente pode fazer? Imagina que aqui tem as duas pilhas, certo? A gente tem que essas duas estruturas aqui, eu vou até botar aqui, ó. Pilha. Isso aqui é uma pilha. Isso aqui é outra pilha. Imagina que com essas duas a gente vai ter que representar aquela fila que está ali em cima, de alguma forma. Um método da gente fazer isso, pra gente fazer isso, é
Vou inicializar aqui, ó. Deixa eu deixar só os elementos só na de baixo. Quando eu quiser, isso vai ser um pouco mais custoso, mas quando eu falar assim, ó, desenfileira, aí o que é que eu faço? Eu pego todos os elementos que estão na pilha 2, empilho, e removo o último elemento. Agora eu falar assim, remova todos os elementos da pilha, ou remova o elemento da pilha. Aí eu faço a mesma coisa, jogo todo mundo que está aqui para cá, e o último eu desempilho e solto. Aí remova, desenfileire. Aí eu pego a pilha, jogo para cá para cima e desempilho esse daqui. Assim até o final. Não sei se ficou muito claro. Deu para entender mais ou menos? É como se o que tivesse na pilha 2 ficasse, tipo, invertendo a ordem, né? Isso, exatamente. É exatamente isso que eu já ia falar. A gente vai ficar fazendo essas operações para ficar invertendo a ordem sempre. Então, a gente inverte a ordem de todos e desempilha o último que sobrar. Entendeu? E se a gente ficar fazendo isso, a gente obtém, com duas pilhas, a gente tem um comportamento de uma fila. Não sei se dá para perceber, mas a gente consegue fazer a mesma coisa com a fila. Com duas filas, a gente consegue simular uma pilha também. Beleza? Então, é isso. É basicamente essa a implementação que a gente vai ter que fazer. Tá bom? Então, eu vou utilizar aqui, eu vou só demonstrar, pelo menos para a gente tentar entender, Opa, tem mais alguém querendo entrar. Ah, tu levantou a mão. O que eu tinha mais dúvida na aula passada, né, foi Sim. esses pops de fila para fila, de pilha para pilha, na verdade. Sim. Então vamos aqui, ó. Esse aqui é o que está lá no Ava, é o que tu já tem acesso, certo? Vamos tentar entender aqui, certo? Ó, a implementação de pilha aqui, ó, essa que está aqui dentro, é a implementação normal. E é uma implementação, tu consegue dizer se essa aqui é uma implementação dinâmica ou estática? Tipo, tu consegue, porque isso é importante também, só pra gente deixar claro. Estática, né, que a capacidade ali tá... Exatamente, perfeito. Essa é a implementação estática. Porque, primeiro, que a gente recebe a capacidade, né? Mas ela é estática justamente porque a gente utiliza um vetor para armazenar todos os elementos, né? E o vetor a gente precisa, como tu falou, informar a capacidade dele, informar o tamanho dele quando a gente vai inicializar. Então, perfeito, é estático. Isso é importante. Então, pronto. A implementação de pilha, ela é a implementação normal, clássica, zona. Ó, tem o método está vazia, está cheia, tamanho, imprime, empilha, normal, desempilha do mesmo jeito, espia também, contém, só que aqui, olha só, ela tem um método aqui adicional, que é esse método aqui, que é ele que vai fazer essa mágica de tirar de uma pilha para jogar em outra. Vamos só ler o que ele está fazendo só antes de começar? Olha se desloca. Enquanto esta pilha, a pilha que foi declarada, não estiver vazia, lembrando que a gente recebe aqui uma pilha como parâmetro, que é o destino, enquanto essa pilha não estiver vazia, eu desempilho dessa pilha e empilho os elementos na minha pilha de destino, que é exatamente isso que a gente está fazendo, que é essa operação de pop, né, como tu falou. Essa pilha está vazia? Não. Então, a gente empilha na pilha de destino, que é essa pilha que a gente recebeu como parâmetro. Empilhei, empilhei. Agora, essa pilha está vazia. Então, a gente sai desse método. Esse método para. Esse método ele faz basicamente isso. Ele desloca, como o próprio nome diz, elementos de uma pilha para uma pilha de destino. Beleza? Aí agora a gente vai ler aqui embaixo só para a gente tentar entender. Aqui no começo,
a gente vai declarar duas pilhas. A pilha de entrada e a pilha de saída. Ou como a gente representou aqui, a pilha 1 e a pilha 2. Aqui, a gente vai ler a gente vai declarar o scanner, né, inicializar o scanner, instanciar, né, um elemento da classe scanner, e a gente vai ler o n aqui, que é a quantidade de casos que a gente vai fazer, né. Aí pronto. Li o n, que vai ser a quantidade de operações que eu vou fazer. Aí eu vou fazer um for, né, para iterar sobre essa quantidade de casos. Então, se ele me informou aqui, ó, que vão ser 11 operações feitas, 1, 2, 3, 11. 11 operações feitas. Aí eu faço for, né, para iterar sobre esse número n. Aí pronto. Li o primeiro comando. O comando é 1. Então, significa, se a gente for ler aqui na tabelinha, ó, 1, x, né, eu sei que ele vai receber um x. insere elemento x no final da fila, entre aspas, justamente porque a gente vai inserir na pilha, como tu vai ver agora. Se o comando for igual a 1, a gente vai ler o próximo valor, o próximo inteiro, e vai empilhar na pilha de entrada, que é a nossa pilha 1, como a gente falou. Então a gente recebeu lá 1, empilhou o elemento aqui. Show. Se a gente receber o comando 2, esse comando é o comando que diz que remove elemento do início da fila, que é o desenfileira. Aí tá aqui, ó. Se for o comando 2, a gente primeiro verifica. Essa pilha de saída 2, ela tá vazia? Porque se ela estiver vazia, aí a gente pode fazer aquela operação de deslocar os elementos daqui para cá. Porque senão, se ela tiver algum elemento aqui, pode ser que tenha alguma incongruência, sabe? Pode ser que dê errado. Então vamos lá. Se a saída, a pilha de saída, nossa pilha 2, está vazia, então a gente desloca os elementos, a gente chama da pilha de entrada, o método desloca para a pilha de saída, que é justamente isso. Pilha 2 está vazia? Sim, pilha 2 está vazia. Então a gente desloca os elementos que estão na pilha 1 para cá. Desloquei. Show. Funcionou. Desloquei. Desempilha. Que é justamente isso. Ó. Desloquei todos os elementos daqui, desempilho. E justamente ele vai desempilhar o último elemento que entrou, agindo como se fosse uma fila. Agora o 3. Comando 3. Saída está vazia, que é essa pilha aqui, ó. Vamos supor que esse elemento está aqui em cima. Saída está vazia, desloca os elementos da entrada, desloca todos os elementos que estão empilhados da entrada para a saída, do mesmo jeito. Desloquei, espia, vai me retornar o último elemento, que é esse. Deu para entender? Sei que foi um pouco rápido, mas é basicamente isso. É basicamente essa lógica. É entender essa lógica, tipo, de que se eu quiser, como tu falou, foi muito bem, essa era a palavra principal, inverter. Porque a pilha, eu vou até dar um exemplo daqui a pouco, que é sobre que tu consegue fazer operações com elas, tipo, eu preciso inverter algo. Eu preciso inverter os valores de um array. Eu preciso reordenar um array, né, de trás para frente. Eu preciso reordenar uma palavra de trás para frente. Sempre tu vai conseguir, sempre assim, né, é uma palavra muito forte, mas tu vai conseguir fazer isso, tu pode conseguir fazer isso, no caso, utilizando uma pilha. Né? Porque assim que tu insere os elementos, quando tu desempilha, ele vai ler da forma contrária, né? Ele vai sempre desempilhar dessa forma contrária, né? Então empilho assim, e quando eu desempilhar, eu vou desempilhar da forma contrária. Beleza? Tu tem mais alguma dúvida nessa questão? Tu quer que eu faça ela no IntelliJ pra gente ver? Pode ser. O que eu mais tenho dúvida é nas entradas lá, no 1, 2 e 3. Ah, beleza. Porque eu entendi mais o que eles vão fazer. Só que
Tu não entendeu como tu Eu não recebe entendo isso e faz as no coisas, da né? saída, entendeu? Entendi. Então vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos lá. Volta lá, só pra ver se eu entendi mais ou menos. Ok. Ó, ele vai inserir, né, isso no final, que seria na Isso. primeira pilha. Ou na primeira Exatamente. fila. Exatamente. Aí ele ia inserir outra coisa É. depois do 7, não é isso? Não, é assim, ó. Imagina que isso aqui são comandos. Não imagina, isso aqui são comandos, né? Que a gente vai ter que executar. O 1, ó, ele botou até o padrãozinho aqui, ó. O 1, ele é um espaço alguma coisa. Sim. Ele vai significar que nós temos que inserir o elemento x no final da fila, entre aspas, porque em vez da fila a gente está inserindo na pilha. Então, quando a gente lê um 1, nós sabemos que depois do 1 vai vir um 7. Ou vai vir um x, no caso, né? E Então, esse o elemento... movimento seria tipo, o 7 ia ser o final da fila, aí ele ia pra outra pilha, o 3 ia pro lugar dele e o 7 voltava. Não. Vamos lá, vamos com calma. Ó, vamos... Deixa eu fazer aqui, ó, que eu acho que pode ser mais fácil pra gente entender. Pronto. Deixa eu fazer aqui rapidão. Eu vou remover isso aqui, depois se eu precisar eu volto. Comandos. O comando 1, ele significa que a gente vai inserir algo na pilha. 1x. Deixa eu copiar, né? Mais fácil. Que aí eu já vou copiar, botar aqui e fazer as operações. Certo? Pra gente ver. Opa, ficou meio quebrado. Massa. Acho que dá pra ver. Ó. Eu vou pegar isso aqui assim. Vou jogar aqui pra baixo. Pra gente ficar um contexto todo limpo. O comando 1, ele significa que a gente vai inserir algo na pilha. Algo no final da fila, e como eu falei, fila está entre aspas, porque isso significa que a gente vai inserir em uma pilha. O comando 2, ele vai remover o elemento do início da fila. O comando 3 imprime o elemento do início da fila. Vamos tentar simular os comandos aqui, rapidão. Vamos dizer, eu vou tentar simular que nem está aqui, ó, só para a gente poder ficar bem fidedigno, certo? Ó, eu vou colar isso aqui embaixo. Entrada. Tá dando para ver, né? Só ter certeza. A primeira entrada, como ele falou aqui, ó, é a quantidade de casos de teste. Então eu vou executar 11 casos de teste. Então veja que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Vamos lá. Primeiro comando. Li o primeiro comando. O comando é 1. Então eu vou inserir o x, que é isso aqui, que é o que vem logo depois, na pilha. Ou na fila, né, entre aspas. Então vamos lá. Li esse comando, 1, 7. Então vou aqui na fila, na pilha, né? Inserir 7. Próximo comando. Comando 1. Comando 1 é insere elemento na pilha. Qual elemento? 3. Insiro 3. Próximo comando, 3. Imprime o elemento do início da fila. Aí, para imprimir o elemento do início da fila, se a gente for olhar lá no código, né? Opa. Ó, 3. A gente faz aquele lance, né? Ó, saída, desloca e depois chama o espia. Então, vamos fazer isso aqui aqui no desenho. Para imprimir, a gente faz assim, ó. Desloca os elementos da pilha 1 para a pilha 2 e chama o método espia da pilha 2. Então vamos lá. 3 passa para a pilha 2.
7. Passo para a pilha 2. E eu imprimo o 7. Isso aqui vai me imprimir, essa linha aqui vai me imprimir 7. Tá vendo? Beleza. Agora aqui, ó, 1 significa que a gente tem que inserir elemento no final da fila. Vou voltar aqui para o nosso amigo. Ó, insere elemento no final da fila. Ele é a fila de entrada, que é a pilha 1. Insere o valor. Então, insiro o 8 na pilha. Inseri o 8. Próximo comando. Comando 2. Certo? Comando 2. Remove o elemento do início da fila. Então, removo o elemento do início da fila. Como é que é feito? Verifico se a pilha de saída está vazia. Se ela estiver vazia, eu desloco todos os elementos da entrada para a saída. A pilha, nossa pilha de saída, eu vou até botar o nome, é essa aqui, ó. Saída. Ela está vazia? Não. Então, eu só removo, ó, então não vou entrar nessa condição. Ó, ela não está vazia, então eu não vou entrar aqui. Então eu não vou fazer esse lance de deslocar os elementos da pilha 1 para a pilha 2. Então eu só vou dar o saída, desempilha. Então, ó, saída, desempilha. Isso aqui vai me mostrar 7 novamente. Esse número aqui ele vai embora. Agora o próximo comando. 3. Imprime elemento do início da fila. Qual é o primeiro elemento do início da... Qual é o elemento do início da fila? Vamos lá ver o comando. 3. Saída está vazia? Vamos olhar para a saída. Está vazia? Não está vazia. Então a gente não entra aqui, então a gente não vai deslocar. A gente dá só um saída espia. Então a gente imprime o elemento que está aqui na pilha de saída. Então, ó, mesma coisa. Aquele segundo set ali não vai ser imprimido na saída, né? Qual o segundo set? Esse aqui? Vai ser. É. É pra ser. No caso não. No caso não, isso aqui não vai. Beleza, porque a gente não botou o system.out.println aqui, né? Bem observado. Mas eu vou até tirar daqui para não confundir, beleza? Pra gente ver que vai ter o resultado igualzinho. Aí agora, 3, o espia, certo? Então aqui, ó, ele vai espiar, ele vai pegar esse elemento aqui. Aí pá, 3. Agora o 2, mesmo lance, remove o elemento. Pilha de saída, tá vazia? Não, pilha de saída não tá vazia. Então, desempilha. Aí agora, passamos desse, vamos para esse. Agora ele vai pedir. Elemento 3, espia. Pilha de saída tá vazia? Tá vazia? Sim, tá vazia. Então a gente vai entrar nesse if, tá vazia. Vai deslocar todo mundo que está na entrada para a pilha de saída. Todo mundo que está na entrada para a pilha de saída. Percebi que eu não botei aqui o nome, né? Importante. Entrada. Desloquei. Massa. Aí agora, estou nesse. Agora eu vou adicionar um 9 na pilha de entrada. Adicionei um 9. Antes o 8 vai ser imprimido, né? Não? Ainda não. Isso, vai ser. Boa. Ainda bem, aí, ó. Ainda bem que, pelo menos aí, ó. Só pra ver se tava prestando atenção, né? O 8 vai ser impresso. Pronto. Imprimi o 8, aí o próximo passo. Adiciona o 9 na pilha de entrada. Adicionei o 9. Próximo. Remove o elemento do início da fila. Agora a gente vai remover daqui, ó. Tá vazia? Não. Não tá? Remove. Removi. 3. Pilha de saída tá vazia? Tá. Move, todo mundo daqui pra cá. Pã. Movemos. Espia. Imprime. O 9.
Se eu fiz tudo certo, né, é para ter essa mesma sequência lá no aba, né? 7, 3, 8, 9. 7, 3, 8, 9. Entendeu? Essas são as operações. Eu sei que essa aqui é meio confusa, essa é meio... ela tem uns peguinhas assim, mas essa é a lógica. Como a gente fez isso, né? Como a gente fez isso, essas entradas, saídas e tal. Tá bem aqui, ó. Primeiro lemos, a gente vai ler o N, que é todos os casos de teste, que é esse primeiro aqui, ó. Pá, li o N. Eu vou marcando de vermelho que a gente já leu, beleza? Vixe, não marca só uma palavra. Tem como eu deixar só bold, não? Não tem. Eu vou tentar marcar assim, ó, certo? Que a gente já leu. Vou tentar marcar com barra. Lemos o N, salvamos. Agora, ó, for I de 0 até N. E o nosso N é 11. Então a gente vai ler todos esses daqui para baixo. Show. Comando. Esse s.nextInt, ele vai procurar o próximo inteiro. Qual é o próximo inteiro aqui na nossa lista, daqui para baixo? É o 1. Então a gente lê o 1 aqui, ó. Lemos o 1. Comando igual a 1? Comando é igual a 1. Então, ó. Primeira coisa que eu vou executar é s.nextInt novamente. Agora ele vai procurar o próximo inteiro, que é o 7. Aí ele lê o 7, empilhou. Que foi aquela operação que nós fizemos. Então lemos. Aí do mesmo jeito, a gente vai ficar fazendo a estrutura de repetição até acabar isso aqui tudo. Aí leu, ó, próximo comando que eu li. Qual o próximo inteiro que tem aqui? 1. Li o 1. Li o 1. Comando igual a 1? Comando é igual a 1. Leio o próximo inteiro. 3. Empilho 3. E vou fazendo isso. Agora li o próximo inteiro. Agora ele é 3. Comando igual a 1? Não. Comando igual a 2? Não. Comando igual a 3? Sim. Leio o próximo. 3. E assim eu vou fazendo. Beleza? Deu pra entender? Eu sim. Show. Até pra checar, né? Tipo, lá nos comandos só vai imprimir no 3. Ou seja, exatamente. Como tem 4, 3, né? Vão ser impressos 4 vezes. Inteiros. Isso é ótimo, isso é uma ótima observação. É ótimo pra gente ver se a nossa resposta tá de acordo ou não, né? Como sempre quem vai imprimir é o 3, então a gente pode ver a quantidade de 3 aqui, de 3 que tem, né, e saber se está certo a partir deles, né? É um bom guia, ótima observação. Aí aqui de baixo vai ser a mesma coisa. Então eu recomendo tu pega isso aqui, dá uma olhada nessa daqui de baixo. Beleza? Tenta refazer com a mesma entrada aqui de baixo, esse mesmo lance. Recomendo desenhar. Desenha lá, empilha, desempilha, joga para um, joga para outro. Beleza? Agora o próximo, né? Vamos dar uma olhada no próximo. Fila de embarque. Fila de embarque eu já vou adiantando que ela é grandinha, viu? Ela é grandinha. Mas não é um bicho de 7 cabeças não. Essa aí eu saí pra ir no banheiro, voltei e não entendi nada. Beleza. Esse aqui não... Ela é um pouco grande, mas não é um bicho de 7 cabeças. Ela só pede que nós lembramos de algumas coisas aí. Só beber aqui um gole d'água. Então, beleza. Vamos lá, o que é que ela fala? Suponha que temos que selecionar os passageiros de um voo que está totalmente reservado 1 hora antes da decolagem. Por causa da possibilidade de cancelamentos, a companhia aérea mantém uma fila de prioridade de passageiros em espera por um assento. A prioridade de cada passageiro é determinada por um valor entre 0 e 5, que leva em conta a tarifa paga pelo passageiro. Quanto maior o valor, maior será a prioridade. Então, entendeu, né, até aqui? Então as pessoas elas vão ter uma prioridade entre 0 e 5, como 0 sendo a menor prioridade e 5 a maior prioridade. Então, se chegar alguém e falar, eu sou 5, essa pessoa vai lá para o início. Mas a gente vai ver já. Caso os passageiros tenham a mesma prioridade, a ordem de chegada é determinante. Então, se chegar 2 pessoas com 5, a primeira pessoa que chegou é que vai na frente. Massa.
Uma referência para o passageiro em espera é inserida na fila de prioridade com uma operação de insere. Ok. Antes de divulgar a lista de passageiros que irá no voo, a lista de cancelamentos de passageiro é considerada na distribuição das vagas do avião. Beleza. As operações de remove serão executadas a fim de selecionar os passageiros que irão embarcar naquele determinado voo. Massa, vamos chamar o remove e ele vai retornar quem vão ser os passageiros que vão embarcar naquele voo. Então pronto. Tendo contextualizado, né? Agora a gente vai para a parte do que a questão pede. Leia um valor N que representa a quantidade máxima do avião. Leia um valor M que representa os números de todos os clientes candidatos para embarcar no avião em questão. Então vamos ler aqui embaixo. Ó. Qual a quantidade de vagas? N. Quantos clientes? Quantos que vão embarcar no avião? 10. Show. Em seguida, leia o CI e PI, onde... Isso aqui está errado, né? Ah, não, tá certo, tá certo. Onde I é menor ou igual a M e I é maior ou igual a 1. A gente vai já ver isso, é meio confuso. Que representam o identificador e a prioridade do cliente, respectivamente. Então, o C é o identificador e o P é a prioridade. Né? C de cliente, P de prioridade. Do IESMO, cliente, e da IESMA, prioridade. Então, a gente vai ler várias prioridades, né, e prioridades, e a gente vai ler a prioridade e o identificador. Show. Em seguida, leia um valor D, que representa o número de clientes que desistiram ou cancelaram suas passagens. Finalmente, leia D valores, que representam os identificadores de cada cliente que desistiram. Então, depois de ter lido tudo isso que está aqui, a gente vai ler um valor D, que ele vai dizer assim, ó, dessas I pessoas que entraram, D pessoas desistiram. Então, entrou 10 pessoas, 5 pessoas desistiram. Aí depois a gente vai ler os D valores. Então, eu tenho D pessoas que desistiram, né? 5 pessoas. Quem são essas pessoas? Quais são os identificadores dela? Vamos ler os identificadores. Show. O seu programa deverá informar quais os clientes que irão viajar nesse avião. Massa. Vamos ler aqui a entrada. Qual a quantidade de vagas? 5. Como a gente falou, é o nosso N. Quantos clientes? 10. Então, a gente já dá para ver aqui que tem mais clientes do que vagas, né? Então, a gente vai ter que levar muito em consideração as prioridades. Aí aqui, ó, lista de clientes e suas prioridades. Ó, o cliente 1 tem a prioridade 3, cliente 2, prioridade 4, cliente 3, 0, sucessivamente até chegar no cliente 10, que tem a prioridade 4. Então, ó, e prioridades, e onde, né, temos CI, identificadores, e PI, eu ia falar pesos, né, mas é prioridades. Beleza? Aí vai perguntar aqui, ó, quantos desistiram? 3. Nosso D. Aí lista de cancelamento, né, que representa quem desistiu, quais são os identificadores de quem desistiu. Então, o 2, o 7 e o 9. Então, o 2, o 7 e o 9. Beleza? Deu para entender até aqui? Só essa contextualização inicial. Só entendendo o que, é que a gente vai receber. Ok. Beleza. Aí aqui a gente vai, na saída, a gente vai imprimir. Ó. Nesse caso a gente imprimiu o 10, o 1, o 8, o 4 e o 3. Vamos só entender o porquê isso. Vamos tentar ver. Vamos só olhar para essa lista. Quem tem a maior prioridade? A gente já sabe que a gente vai ter só 5 vagas. Então, das 5 vagas, vamos tentar olhar. Quem é que tem a maior prioridade aqui? Você consegue ver? Vou aumentar aqui um pouquinho. O 7. O 7, perfeito. Né? Perfeito, exatamente. É isso que eu queria que tu entendesse. O 7 desistiu. Agora, quem é a próxima pessoa que tem a maior prioridade? Lembrando que se tiverem prioridade... Exatamente, o 2. Se tiverem prioridades iguais, quem chegou primeiro é que vai. Só que o 2
também desistiu. Também existiu. Quem tem a próxima maior prioridade é o 10. Então, ó, 10 desistiu? Não. Então a gente salva o 10. Agora a próxima, quem tem a maior prioridade? Tem mais alguém? 4? Não. É o 1, um 3. Um não desistiu, um entra. O próximo. Tem algum aqui com mais 3? Não, né? O 8, que é o 2. Agora, ó, o 8 não está na lista de cancelamento, entra. 4. Agora, 1. Pá. E é isso. Basicamente é isso. A gente sempre vai olhar para cá, botar a pessoa na fila, baseado na prioridade. Ver se ela está na lista de cancelamento. Está na lista? Então ela não entra. Show. Agora vamos lá para a implementação. Sei que a implementação aqui ela é um pouquinho difícil. Primeira pergunta. Tu entende o que é uma fila de prioridade genérica? Tu entende o que é o genérico aqui que a gente está falando? Eu não sei. É porque isso aqui é um conceito bem chatinho de entender mesmo. Assim, normalmente poucas pessoas, assim, poucas mesmo, sabem porque isso aqui realmente é um pouquinho chato de entender. Eu vou tentar mostrar com um exemplo bem rápido mesmo. Vou criar uma classe chamada main aqui. Tá dando pra ver o IntelliJ, né? Tá sim. Show, beleza. Vamos lá, certo? Deixa eu ver se eu abro aqui rapidão, só pra me pegar uma coisa. Eu quero pegar aqui nossa fila de prioridade. Deixa eu só ver qual ele tá usando. Eu acho que ele tá usando a estática. Acho não, tenho certeza. Que eu vi ali pesquei ali. Nossa. Ó, vamos lá. Fila de prioridade. Se eu não me engano, ele tava fazendo por RIP Essa aqui? questão. Era por RIP? Deixa eu ver. É. Ah, é por RIP mesmo. Verdade. Então vamos pegar do RIP. Não tem nenhum problema não, a gente pega do RIP do mesmo jeito. Boa, bem observado também. Vou pegar aqui a RIP. Nossa. Fila de prioridade. Show, copiei. Eu estou fazendo o mesmo processo que tu vai fazer lá na prova, né? Tipo, ele deu a questão, vai lá no AVA, pega a estrutura de dados que tu quer trabalhar, joga no teu projeto. Fila de prioridade. Vou te perguntar aqui, fazer uma pergunta, só para a gente construir o entendimento. Nessa fila de prioridade, quais são os tipos de elementos que eu consigo armazenar? O vetor e o elemento. Beleza, esses são os atributos da classe, certo? Mas o vetor, o meu vetor, ele é um vetor de quê? Ele é um vetor de... O tipo dele aqui, ó. Inteiro, exatamente. Então significa... A gente... Não, pode falar. Ele vai... Não importa o tipo. Se é inteiro, string, exatamente, né? Exatamente. Perfeito. É isso que eu queria que tu construísse, entendeu? Quando a gente tem uma classe assim, a gente depende, isso aqui é fixo, isso aqui não muda. Então, eu só vou conseguir ter uma fila desse elemento aqui. Aí, pô, olha que ruim seria, né? Agora eu preciso ter uma fila de prioridade para string. Aí, o que é que eu vou fazer? Nossa, eu vou ter que copiar essa classe aqui, tudo que está aqui. Aí, eu vou ter que vir aqui. Colar. Aí eu colei, eu vou botar aqui, ó, fila de prioridade, string. Aí eu tenho que editar aqui. Eu vou ter que vir aqui, ó, string. Fila de prioridade. Aí isso aqui vai receber um string. Aí já deu erro aqui, porque aqui tem que ser string. Aí pronto. Aí eu vou ter que vir aqui, ó, dando erro porque isso aqui, isso aqui tem que ser string, isso aqui tem que ser string. Opa. Isso aqui tem que ser string. Parou o erro. Opa, não, aqui é inteiro mesmo. Só que... Opa. Olha, ele tá falando o que é required... isso aqui tem que ser string. Perfeito. Aí, ó. Não consegue comparar, porque isso aqui precisa de outra coisa. Não tem como comparar assim. Eu vou ter que mudar isso aqui. Aí o DC já tá quebrando, porque isso aqui tem que ser string. Isso aqui... Tá vendo o que eu vou ter que fazer? Sempre. Eu vou ter que sair da minha classe toda e sair mudando tudo.
Isso para trabalhar com string. Aí agora eu quero trabalhar com double. Aí eu vou ter que criar uma fila de prioridade double. Aí eu tenho que sair mudando tudo para double. Aí mudei tudo. Aí massa, agora tem uma fila de double. E assim eu vou ter que fazer com todos. Só que o Java, ele fornece uma coisa bem interessante, que é o que o professor, que o Caio vai utilizar, que é o generics. Então tu constrói uma classe genérica que ela vai depender de T. Ela vai, vamos botar assim entre muitas aspas, mas ela vai receber como parâmetro o tipo que eu vou querer usar. E esse tipo vai ser um tipo T, não conheço. T, é T. A pessoa que vai utilizar essa minha classe, ela vai me dizer obrigatoriamente qual é o tipo que ela vai trabalhar. Então, quando eu boto esse T aqui, ó, vou declarar ele aqui, eu consigo sair botando ele nos lugares que eu quero. Aí aqui, ó, vai receber, ó, new T, só que não funciona assim. Se tu for ver aqui, ó, a gente tem que fazer assim, ó, tem que fazer isso aqui. Aí a gente, é só nós utilizarmos, né, esse T em todos os lugares onde tinha int, basicamente. Todos os lugares onde tinha int. Aqui, ó, T. Onde mais? Posição aqui não precisa. Aqui, T. Não, aqui é a posição. Mas aqui é T. Pronto, perfeito. Aqui T. Desvetor elemento. T também. A gente vai sair substituindo tudo onde a gente utilizava, ó, em vez de integer, T. A gente vai sair removendo, trocando, né? Tudo onde a gente utilizava int por T. Aí agora, quando eu declarar essa classe aqui, fila de prioridade, aí ó, eu vou botar aqui, ó, fila, igual a new, fila de prioridade, T. Aí tu já vê que o Java já vai começar a me pedir, ó. Ele vai falar aqui, ó. Não pode, né? Opa. Só uma dica, certo? Só um pause aqui. Quando tu estiver fazendo uma prova lá, uma dica aqui, ó. O pessoal que não está aqui não vai ver, mas depois eu boto o vídeo. Quando tu estiver fazendo a prova, se tu colar a classe que tu tirou lá do Ava, se ela dá esse errinho aqui, ó. Não, cannot be referenced from a static context. Só tu botar aqui, ó, static. Parou de dar erro. Beleza. Aí aqui, ó, vou botar aqui que é fila estática. Aí ele já vai falar aqui, ó, vai dar um avisozinho, ó. Raw usage of parameterized class fila prioridade. Porque aqui ele está falando que a gente está usando ela de forma crua, né? Assim, vamos dizer que é de forma crua, né? Porque eu preciso informar qual é o tipo. Qual vai ser o tipo que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com string. Agora não, quero trabalhar com inteiro. Integer. Quero trabalhar com double. Tá vendo? Isso são os genéricos. Eu consigo informar para minha classe qual o tipo que eu quero que ela trabalhe. Beleza? Importante entender isso. Aí vamos lá. Certo? Isso aqui vai ser sempre uma classe. Certo? Classe. Isso aqui não vai aceitar coisas assim. Tipos primitivos, como a gente chama. Não vai aceitar o int. Ó, type argument cannot be of primitive type. Ele não pode ser um tipo primitivo. O type argument, que é o nome desse T que a gente forma, ele não pode ser int, não pode ser float, não pode ser double. Ele precisa ser uma classe. Então, string, integer, double. Entende? Ele precisa ser uma classe. Porque é isso que eu quero que tu entenda, que esse T que precisa ser uma classe, para mim explicar isso aqui que fica do lado. Eu vou depender aqui de uma classe, de um tipo que é uma classe, mas lembra que a fila de prioridade, eu preciso comparar as coisas. Então, para uma classe ser comparável, para mim conseguir comparar uma classe a outra, eu preciso que essa classe ela tenha um método chamado compareTo. Se tu for olhar aqui embaixo, esse aqui já é o spoiler.
Mas essa classe, ela vai ter um método compare to. Tá vendo? É isso que isso aqui está Esse dizendo. compare to, ele não vai... Ele vai tipo, comparar uma coisa com outra coisa, né? Não é Perfeito. É isso. Essa é a definição. Compare to, ele basicamente, sendo mais específico ainda, ele vai comparar uma classe, ou como tu falou, uma coisa a outra coisa. E ele vai me dizer se essa coisa é maior, menor, enfim, ele vai usar uma regra de comparação. Que aí se a gente for ver aqui na cliente, ó, ele precisa retornar um inteiro. Que aí normalmente a gente fala assim, ó, 0 se eles dois forem iguais, 1 se o que eu estou querendo comparar, no caso, o que eu estou comparando é menor que o que eu quero comparar. Não, no caso aqui ficou meio confuso, mas, por exemplo, eu estou comparando o Clisma com tu é o Guilherme... É Guilherme, né? Ó, eu estou comparando o Clisma com o Guilherme, por exemplo. Então a gente vai comparar o Clisma com a prioridade. Se a prioridade do Clisma for maior que a prioridade do Guilherme, retorna 1. Agora, se a prioridade do Clisma for menor que a prioridade do Guilherme, retorna menos 1. Agora, se ambas as prioridades forem iguais, retorna 0. Então isso aqui ele vai me retornar ou 0, ou menos 1 ou 1. Beleza? Deu para entender, né? O compare to, pelo menos. Aí, nessa linha, eu estou falando justamente isso. Que essa classe T, ela precisa estender uma classe chamada comparable. Opa. Como assim? Não entendeu a parte que eu falei do compare to lá? Do 0 menos 1. Perfeito. Ó, deixa eu só falar isso aqui e a gente vai para o compare to, que é justamente isso. Ó, aqui em cima eu estou dizendo que esta classe T, ela precisa estender a classe comparable, certo? Que é isso que vai me dizer que essa classe T obrigatoriamente precisa ter um método compare to. Aí esse método é como tu falou, é um método que vai comparar uma coisa com outra, né? A princípio, né? A princípio ele compara uma coisa com outra. Então, a partir desse momento, nesse parâmetro aqui, eu só vou conseguir passar coisas que estendam compare to. Integer. Integer. Ele tem um método compare to. Double. Ele tem implementado o método compare to. Float. Ele tem implementado o método compare to. String também, assim por diante. Essas classes padrões do Java, a maioria tem implementado esse método compare to. Aí agora é essa dúvida. O que o compare to faz? Como tu falou, ele compara dois elementos. Mas ele compara como? Ele compara dois elementos a princípio, retornando para a gente um inteiro, que normalmente diz se é maior, menor ou igual. Isso é costume. No Java, isso é um padrão. A gente pode até experimentar para ver como é que é feito com string, como é que é feito com integer. Mas, a princípio, isso retorna se é maior, menor ou igual. Aí, ó, esse método aqui é o compare to. Então, vamos lá. Aqui é a classe de cliente. Veja que a classe de cliente implementa compare, a interface comparable, e ele vai comparar clientes. Então vamos lá. Compare to. Beleza? Se o cliente atual, vamos dizer que o cliente atual é o Clisma. Eu estou querendo comparar o Clisma com o Guilherme. Se a prioridade do Clisma, que é o this, que é esta classe que eu estou querendo comparar, estou querendo me comparar a ti. Se o Clisma tem uma prioridade maior que a do Guilherme, então esse método compare to vai me retornar 1. Agora, se o Clisma tem uma prioridade menor que a do Guilherme, então isso me retorna menos 1.
Agora, se não caiu nesse que é maior, não caiu nesse que é menor, significa que são iguais as prioridades. A gente poderia até botar if, tananã, mas não precisa. Se não caiu aqui, não caiu aqui, significa que as prioridades são iguais. Então, return 0. Que isso vai me retornar quando são iguais. Então, vamos lá. Vamos implementar essa classe de cliente aqui, jogar ela aqui no código para a gente ver, para a gente fazer alguns testes. Eu vou pegar essa lista de prioridade aqui e comentar por enquanto. Deixa eu ver qual é o atalho para comentar. Aqui não funciona. Vou remover. Depois a gente volta, não faz mal. Agora, eu vou declarar dois clientes. Vou apagar isso aqui. Ó, o cliente é Clisma. Cliente Clisma vai ser new cliente. Aí eu tenho que informar, ó, o ID e a prioridade. O cliente Clisma vai ter o ID 1 e a prioridade 5. Aqui, ó, mesmo probleminha. Se eu estou usando a classe aqui, se eu declarei essa classe fora do método main, ela precisa obrigatoriamente ser estática. Public, static. Perfeito. Para os erros. Criei o Clisma. Agora eu vou criar o Guilherme. Cliente. Guilherme. New cliente. Aí agora o Guilherme vai ter o ID 2 e a prioridade 4. Aí aqui dentro, ó, é isso que eu vou fazer essa comparação. Ó. Salt, Clisma, ponto, compare to, Guilherme. Veja só. A classe cliente implementa a interface comparable. Essa interface me garante que essa classe cliente vai ter esse método compare to. Sendo assim, eu posso e compare com quem? Lembra do genérico? Aqui é a mesma coisa. Eu vou comparar, quando eu implemento a interface comparable, ele me pede aqui, ó, ele precisa comparar com T. E eu preciso obrigatoriamente informar quem é esse T, ó. Se tu vier aqui, ó, comparable T. Tá vendo ali o aqui em cima? Então eu preciso me informar que a classe Clisma, ou que a classe cliente, ela vai comparar com alguma outra coisa. Podia ser um string, podia ser um integer, mas nesse caso eu quero comparar um cliente a outro. Isso aqui significa o que a gente vai receber como parâmetro aqui, ó. Aqui. Certo? Então eu vou comparar um cliente a outro cliente. Basicamente isso. Então, ó, Clisma, compare to Guilherme, aí eu vou ver. Já de cara, vamos ver se tu tá pegando aí. O que tu acha que esse método vai me retornar? Olhando só para as prioridades. O teu primeiro e depois o meu. Ó, vamos lá. Compare to, ele retorna um inteiro. E lembra que ou ele pode retornar 0, quando são iguais, 1, quando a prioridade do primeiro é maior que a do segundo, ou menos 1, quando a prioridade do primeiro é menor que a prioridade do segundo. Sabendo disso, isso aqui vai me retornar 0, menos 1 ou 1. Isso aqui que está aqui, ó. Sabendo disso, o que isso vai me retornar? 1. Vou rodar aqui. Espero que não quebre nada. Exatamente 1. Por que 1? Porque ele chamou aqui o compare to, aí ele viu, ó, prioridade do primeiro, 5, que é o this prioridade, 5, é maior que a prioridade do segundo, Guilherme, 4, C, prioridade, 4, 5, é maior que 4, 5 é maior que 4, 1. Agora se eu alternar aqui as prioridades, vou botar que agora o Guilherme tem a prioridade 10, o que é que ele vai ter que me retornar? Menos 1. Porque
Clisma tem uma prioridade menor que a do Guilherme. Certo? Agora se eu botar 10, ele vai me retornar, tem que me retornar 0. Porque as prioridades são iguais. Na saída, eu queria que tu manipulasse uma saída aí. Que lá na questão tá falando que se a pessoa tiver a mesma prioridade, né, vai ser quem chegou primeiro. Sim, sim. Isso vai estar implementado. Isso está implementado. Não está implementado aqui, justamente porque a gente não tem como saber. Aqui a gente não conhece a fila, aqui a gente não conhece a pilha e nem precisa. Sabe por quê? Porque, ó, se a gente fizer uma fila, beleza? A gente fizer uma fila e nós dois temos a mesma prioridade, certo? Ó, a gente fez lá, a fila do avião. Eu vou usar o exemplo da fila do avião. A gente tem essa fila para entrar no avião. Tem 5 vagas. Tu tem a prioridade, igual a minha. Se tu chegou primeiro, tu não vai ser a primeira pessoa a ser verificada a prioridade? Então, se a tua prioridade for aceita e tu entrar no avião, e eu tiver uma prioridade igual à tua, e eu vier depois, e não tem vaga para mim, eu não vou entrar. Entendeu? Por isso que não tem nenhuma verificação aqui que vem primeiro, quem veio segundo. Por quê? Porque se tu veio primeiro que eu, e tu vai entrar no avião, e tu conseguir entrar, dane-se quem vem atrás, quem tem a prioridade igual a tu. Se tu conseguiu entrar, e se essa pessoa que veio atrás, e se o avião, né, no caso, tiver um espaço disponível, e essa pessoa que veio atrás, que tem a mesma prioridade que tu, conseguir também entrar, perfeito. Por isso que, entendeu por que não tem essa verificação aqui? Isso a gente vai implementar. Isso a gente vai nem precisar implementar, porque justamente o comportamento da fila é esse. Se a gente for desenfileirando, vou desenfileirando. Olha a prioridade desse cara. Entra, desenfileirando, entra, desenfileirando, entra. Opa, ficou cheio, cara. Não dá pra entrar, não vai entrar. Sacou? Sim. Depois que tu fizer esse exemplo, tu pode me mostrar só como um desenho, como ficaria na RIP? Posso sim. É basicamente isso. Mas vamos lá. Certo? Vamos fazer aqui, ó. Para isso, eu acho que é interessante abrir, porque já vai ter esse desenho aqui nos slides, certo? Vou abrir aqui para ficar mais fácil. Tentar não abrir o errado, para não mostrar spoilers. Mas vamos lá, olha aqui a fila de prioridade. Bem aqui embaixo, o RIP. Perfeito. Essa estrutura de dados, cara, eu já vou dar um conselho, assim, um conselho de amigo. Dá uma olhada com carinho nela. Porque ela vai ser utilizada bastante na AV3. No caso, não a RIP, mas essa estrutura aqui, ó, árvore. Vai ser utilizada bastante mesmo na AV3. Então é importante demais entender esse conceito de RIP para que tu consiga desempenhar bem legal na AV3. Então vamos lá. A RIP, ela é uma estrutura de dados. Primeiro, só para mim ver se tu entende aí umas coisas. Se a gente for fazer uma fila de prioridade, só pensando mesmo. Se a gente for fazer uma fila de prioridade, usando uma fila mesmo, um array, como é que eu faço para inserir um elemento na fila? Eu tenho que inserir pela prioridade, certo? Aí vamos dizer que é um array. Sim. E vamos dizer assim, ó, vamos dizer que a gente tem a fila de um show, certo? Aí o segurança lá da fila do show, ele vai olhar assim para a pessoa, para o crachá dela, e vai falar assim, cara, eu vou te inserir aonde tu tem que exatamente ficar, aonde a tua prioridade é ali. Então o que essa pessoa do show pode fazer? Tem uma fila assim extensa, ó, de 100 pessoas. Aí ele vai fazer assim, ó, beleza, eu tenho que te inserir na posição correta, na posição que é para a tua prioridade. Aí ele vai olhar assim, ó, vai olhar para a primeira pessoa, aí ele, opa, essa pessoa aqui tem uma prioridade maior que a tua. Então tu não pode ficar aqui na frente dela, tem que ficar atrás. Aí pronto, olhou para a pessoa de trás. Aí, opa, essa pessoa também tem uma prioridade maior que a tua, então tem que ficar atrás dela.
Percebe que ele vai ter que ficar fazendo isso até ele achar o local correto? Então, assim, no pior caso, isso é uma palavra muito importante que tu vai ver bastante nos próximos semestres, mas no pior caso, ele vai ter que ir até a última pessoa que está na fila, perguntando uma a uma, vendo a prioridade. Então, vê que ele vai gastar um tempo assim bem grande verificando. No caso, ele vai ter que gastar um tempo que a gente vai chamar linear. Ele vai ter que olhar as N pessoas que estão na fila para procurar. Quer dizer, no pior caso, ele vai ter que olhar as N pessoas. Pode ser que ele olhe para a primeira pessoa e veja, não, cara, esse cara aqui tem uma prioridade menor que tu, então tu vai ficar aqui no começo da fila. Que esse é o melhor caso. Mas no pior caso, ele vai ter que olhar todo mundo. Aí vamos lá. A heap, ela é uma estrutura de dados que ela pode ser representada de forma linear, dessa forma como a gente falou agora. Só que ela tem um conceitozinho, ela tem um funcionamento que ela é bastante interessante. A forma como a gente pode olhar para ela é a partir de uma árvore. E essa árvore, ela tem uma regra. Essa regra, deixa eu ver onde é que está escrito aqui, ó. Árvore binária, máximo 2 filhos, completa, preenchida na visualização, nossa numerada sequencialmente. Não dá pra ver, vou explicar, mais fácil. A regra é, o pai é esse elemento que fica assim, ó. O pai é o elemento de onde é herdado os outros nós. O pai, ele sempre vai ter uma prioridade maior que os filhos. Certo? Então é como se o segurança ele chegasse na primeira pessoa e falando assim, ó, cara, a minha prioridade é menor, mas a prioridade do cara que está 2 posições de mim, 2 posições atrás de mim, né, uma pessoa que está a 2 pessoas para trás, eu sei, cara, eu te garanto que se tu for olhar lá ele, a prioridade vai ser menor que a minha. Aí ele, opa, então agora eu já não vou precisar verificar 2 pessoas. Aí ele consegue ir direto. Ah, cara, olha aqui, Aí ele pula assim 2 pessoas. Aí ele vai lá, chega lá e vai falar, opa, tudo bom? A tua prioridade, ela é maior ou menor? Aí ele vai falar, cara, é menor. E eu te garanto que se tu for mais 2 pessoas para trás, tu vai achar uma pessoa com uma prioridade menor que a minha. Tu tá vendo que isso vai ser muito mais rápido e que o segurança da boate, da vitrine, ou desse casa de show, ele vai conseguir ter com menos passos, achar uma pessoa que tem uma prioridade menor ou maior? Não sei se tu conseguiu pegar. Que, ó, se a gente for olhar para essa figura... Esse negócio aí eu entendo. Então, perfeito, é Eu isso. queria ver só no caso dessa questão aí, como é que Beleza. ele ia ver a prioridade. Beleza. Porque é linear, né? Porque vai ser salvo no array, assim. Prioridade é do menor para o maior. Isso, vai ser lá na questão, no caso. Sim, vai ser do menor para o maior, sim. A inserção que a gente vai fazer nessa questão... Deixa eu ver que eu perdi aqui, né? Deixa eu ver que é... Exercício, está de fila de prioridade. HIP. Pá. Pronto, tu quer ver a representação na hora de inserir cada um, é? Tipo aqui que a gente pega e... Porque nesse aí ia ter, tipo, as prioridades, né? E o número do passageiro. Aí eu não entendi... O que a gente vai armazenar? Tipo, na minha cabeça, assim, o que ele ia ver primeiro ia ser a prioridade. Ou seja, já que a prioridade é de 0 a 5... Mas ele vai... Agora eu pensei um pouquinho, já melhorou bastante, na verdade. Entendeu? Porque já que ele não vai o ID da pessoa, né? Ele vai mais pela prioridade, a fila vai ficar bem mais ordenada. Exatamente, ele vai ver a prioridade. Exatamente isso. Ó. Se a gente for ver aqui, ó. Mas tu entendeu o comparable, né? Porque essa história foi toda só pra gente entender esse comparable aqui, ó. Né? Essa fila genérica, comparable, entendeu, né? Perfeito, isso aí é muito importante mesmo. Mas beleza. Aqui, se tu for ver, esse lance de pai, filho, né? A gente vai fazendo a inserção.
DC, tananã, massa. Pronto, insere aqui. Inserir o elemento no início. Pronto. Ok, pronto. Era o método subir que a gente vai ter a verificação. Opa, tá aí, ó. Perfeito. Tu quer que eu mostre o que mesmo? Como ele vai fazer essa prioridade ou o que? Tenta rodar a questão aí, só pra ver Quer se ver? o que eu tô perguntando vai dar certo. Pronto. Porque eu acho que eu já peguei a questão. É porque a saidinha que eu dei pro banheiro já me Não, é pegou. importante, sim. É só esses detalhezinhos importantes que perdeu um a gente não consegue. Mas, aqui, ó. Criou uma classe para o cliente, perfeito. Cria uma lista vetor que vai ser justamente para a gente armazenar essa lista de cancelamentos e a lista de assentos do avião. Aí vamos lá. Ok. Vamos ler aqui, ó. Vamos ignorar por enquanto tudo que está lá em cima e o que for aparecendo a gente vai entrando e vai entender. Scanner, printa. Qual a quantidade de vagas? Leia o N. Quanto cliente? Não era para ser quantos. Quantos clientes? Leio também. Pronto. Li a quantidade de vagas, li a quantidade de clientes. Vou criar uma fila de prioridade. Uma fila de prioridade do tipo cliente. Como eu já te mostrei, classe cliente está aqui. Implementando os métodos, compare to, equals, ok. Cria uma fila de prioridade, que vai ser a fila de espera. New, fila de prioridade genérica. Cliente, de novo. Isso aqui pode omitir. E essa fila de prioridade genérica, ela vai ter tamanho M, que é quantos clientes vieram. É isso aqui, ó. Tamanho M. Perfeito. Criei a fila. Vamos para o próximo. Lista de clientes e suas prioridades. Aí agora eu vou ler a M lista de clientes, né? Ou I, né? Como ele falou lá que I equivale também a M nesse caso. Vou ler de cada um o ID e a prioridade. Li aqui, ó. Primeiro caractere, next int. ID, próximo next int, prioridade. Pulo para a próxima linha. ID, prioridade. Pulo para a próxima linha. ID, prioridade. Vou fazendo isso M vezes. Massa. Fora aqui, ó. Pá. Aí, ó. Li o ID e a prioridade. Aí eu vou criar um novo cliente com o ID e a prioridade lidos. E vou inserir ele na fila de espera. Fila de espera, insere. Certo? Lembra que a nossa fila de prioridade genérica, ela é do tipo cliente. Então, ela vai inserir cliente. Tá vendo? Cliente novo, insere cliente. Cliente, esse novo é um cliente. Tá? Agora, vamos entrar nesse método insere. É bom que na IDE você apertar Ctrl, o nome do método ele entra, né? Aqui a gente vai ter que procurar. Pronto, aí ele entrou aqui, ó, nesse método insere da fila de prioridade. Primeiro verifico. Aquela verificação que a gente sempre tem que fazer quando a gente está trabalhando com uma fila. No caso, uma fila estática, né? A fila está cheia. Sim, se a fila estiver cheia, a gente já está no heap cheia, não é possível inserir. Acabou. E não insere. É aquele caso lá, lembra? Aquele caso que a gente declarou, se o cara não conseguir inserir, não faz nada. Aí pronto. A gente incrementa a quantidade de elementos. Opa, chegou uma nova pessoa. Então, incrementa a quantidade de elementos na fila. E adiciona esse elemento que acabou de chegar. Lembra que esse elemento aqui, T, mas esse T, quando a gente fez isso aqui, foi substituído para cliente. Beleza? Então pronto. Deixa só uma pausa. Lá na questão, né? Como o ID das pessoas está linear, tipo, do menor para o maior,
isso aí já entrega quem que chega primeiro, né? Sim, sim. Aí daí já não precisava daquele método que eu tava com dúvida. É, aquele lance de, tipo, ver quem chegou primeiro, né? Isso. Isso, exatamente. Perfeito. Então, pronto. Recebi esse elemento, insira esse elemento. Veja que ele está inserindo no N elementos. Então, o N, esse N elementos, ele sempre vai aumentando. E ele sempre vai ser equivalente ao final da fila. Então, tipo assim, no começo ele vai ser 0, aí depois ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, sucessivamente. Então, ele sempre vai adicionar no final da fila. Sem mistérios aqui. Ó. Agora, o mistério é quando entra nisso aqui, né? Subir. O subir, ele vai subir o cara que está na posição em elementos, que foi o cara que a gente acabou de adicionar. A heap, ela funciona dessa forma. A gente insere um elemento no final e a gente sobe esse elemento já botando ele no lugar que ele tem que estar. Já meio que ordenando, né, a nossa lista. Nossa fila, né? Para não falar errado. Então vamos lá. Subir. Subir qual posição? Eu vou subir o elemento que está lá na posição N elementos, que é esse elemento que está na posição final, que é o que a gente acabou de inserir. Então vamos lá. Vamos ver, ó. Entrei no método subir. Se a posição for igual a 1, a posição que eu quero subir, significa, eu abri aqui, né? Que é esse cara aqui, ó. Posição 1. Então eu não consigo subir um cara que está lá no topo já. Básico. Agora, se ele não for o primeiro, então isso significa que ele tem um pai. Lembrando que a heap, um filho ele sempre vai ter um pai. Nesse caso, né? Tipo, só não o primeiro elemento. Um nó ele sempre vai ter um pai. Então vou pegar quem é o pai. Posição pai é igual a pai posição. Vamos entrar aqui no pai. Return posição dividido por 2. Confuso, né? Mas ele só basicamente vai ver, ó, 9. 9 dividido por 2, 4,5, né? Só que aqui a gente está pegando o inteiro. 4,5 vai dar 4. Então, ó, a posição do pai dele é o cara que está na posição 4. Então, ó, quem está na posição 4, 8. Então, pronto. Peguei o pai desse elemento que a gente está querendo subir. Agora eu vou olhar. Esse vetor, eu vou acessar ele na posição do pai. Então eu vou acessar o elemento que está aqui. Essa heap aqui ela é bem facinho, porque ela é de inteiros. Mas a nossa heap é de clientes, certo? Vai ser vários clientes, cada cliente vai estar armazenado nesse nó. Imagina aqui, ó, tem um cliente aqui, tem um cliente aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Cada nó. Então eu vou acessar o vetor na posição pai, que é, ó, por exemplo, nessa posição. Aí isso aqui vai me retornar um cliente. Aí, o cliente que está na posição pai, eu vou chamar o método compareTo com o cliente que está na posição pós, que é a posição que eu acabei de tentar subir, que é essa posição aqui. Vamos supor que é essa aqui, né? Não seria essa, mas eu estou usando essa aqui de exemplo. Aí eu vou chamar o compareTo. Aí vamos lembrar. compareTo retorna 0, menos 1 ou 1. 0 igual, menos 1. Esse aqui é menor que esse daqui. E 1, esse aqui é maior que esse daqui. Opa, esse daqui. Aí pronto. Fiz a comparação entre esse pai e o filho dele, que é esse aqui. Isso me deu menos 1, então significa que o cara que está aqui no pai, ele é menor que esse cara que acabou de ser inserido, ou nesse cara que eu estou tentando subir. Então, se o pai é menor que o filho, ou quer dizer, se o filho é maior que o pai, então isso fere aquela nossa regra que a gente falou no começo. Os filhos de um nó, eles sempre têm que ser menores.
Sempre tem que ser menor. Essa é a regra da RIP. Então, se o filho é menor, eu vou trocar a posição. Eu vou chamar essa função trocar, que ela vai trocar a posição do pai com o filho. Posição do pai, troca, com a posição que eu estou querendo trocar, que no caso essa é a posição do filho. Então, se a gente for no método trocar, ele vai fazer basicamente isso. Salvo na variável auxiliar. Agora, eu jogo quem está no B para o A e quem está na posição do A para o B. Basicamente isso, só jogo para um lado e para o outro. Troquei. Aí agora é aquele lance que a gente vai ter que lembrar de recursão. Aqui eu vou fazer isso de forma recursiva. Por quê? Porque ao fazer essa troca, eu tenho que verificar. Ó, agora, eu troquei esses dois. Agora, quem está na posição do pai é o 4, vamos supor. Né? O 4 subiu para cá. Pá. Eu acho que tem uma imagem que eu poderia estar utilizando que simula melhor. Né? Mas... Tipo o caso base, né? O caso base vai vir já. Mas o caso base... Não sei se você já pegou, mas é esse aqui, ó. Porque uma hora a gente vai ter que parar nele aqui. Uma hora a gente vai bater nele. Ó, então pronto. Troquei o pai com o filho, né? Aí agora eu vou ter que ver se o filho que eu acabei de subir, ele fere aquela nossa condição. Porque se eu subir ele, mas só que veja só, tentei subir, ó, olha aí, ó. Esse exemplo aqui é perfeito. Subiu 9. Agora o 9, ele subiu. Só que veja que essa RIP aqui, agora ela está ferindo ó, aquele nosso princípio, que os filhos têm que ser menores que o pai. Numa RIP dessa aqui, nesse estilo de RIP. Que é um RIP de máximo, né? Só pra gente lembrar. RIP de máximo. RIP de mínimo é diferente. É o contrário. Aí, ó, ele está ferindo aqui naquela nossa condição. Então... eu tenho que chamar o método subir só para verificar isso. Como ele está ferindo, aí ele vai subir a mesma coisa. Sobe o elemento, compara. Quem é maior? Maior é o filho? Maior é o pai? Se o filho for maior, troca. Aí, ó, troquei o 9 com o 8. Chamei o troca. Agora o 9, ele chegou lá em cima. Aí veja que nesse momento, eu fiz isso aqui de novo, né? Agora eu comparei o 9 com o 8, mas lembrando que nessa questão a gente está comparando clientes, mas eu comparei o 9 com o 8, troquei eles dois, agora eu tento subir. Só que veja só, agora eu vou tentar subir o elemento que está na posição 1. Quando eu chamar essa função, veja que vai parar nesse aqui, ó, se posição for igual a 1, e vai retornar. Pá, retornou. Caso base, encerrou. E assim que a RIP funciona, vou subindo. Mas agora imagina que quando eu chamei um cliente, agora não vamos fazer mais com o inteiro. Chamei um cliente, isso aqui é um cliente, isso aqui também é um cliente, e eu vou chamar o método compareTo. Aí esse método compareTo, ele vai comparar as prioridades. E ele vai justamente me informar, -1, que esse aqui é menor, 1, que esse aqui é maior, ou 0, se eles são iguais. Aí ele vai fazendo isso. Inserir um cliente na fila de prioridade, tente subir esse cara. Ele é menor, troca a posição. Tente subir agora para a nova posição que ele obteve. O de cima é menor? Troco. Não troco. Está ordenado. Sacou? Tranquilo. Beleza? Qualquer coisa, como eu falei, eu vou estar botando esse vídeo no YouTube. Deixa eu até confirmar, né, se eu estou gravando ainda. Gravando. Eu vou botar lá o vídeo no YouTube, dar uma olhada de novo com mais calma. Mas é basicamente isso. Fila de embarque é basicamente isso. Essa parte aqui, ó. Agora tudo que vai ter daqui pra frente é só essa gestão da fila. Ou gestão da lista de cancelamentos e tal. Porque agora, ó, cria uma lista vetor que ela vai ser que ela vai armazenar todos os cancelamentos, aqueles decancelamentos, que vai ser esses números aqui, ó, 2, 7, 9. Aí vamos lá. Ó, essa fila, né, a fila de prioridade nesse momento, ela tá toda bonitinha, tá tudo lá, RIP, tá tudo bonitinho, tudo organizado.
a gente já tem a fila toda organizada nas posições corretas, nas posições corretas por prioridade. Aí nesse momento, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá ver. Aí pronto, montei aqui a lista vetor, cadastrando, inserindo todos os cancelamentos, aí pá. Aí agora, esse momento a gente vai criar o avião, que no caso é aquela lista de assentos do avião. Só beber aqui uma água. Aí pronto. Enquanto a lista do avião não negando, né? Ela não estiver cheia, o que nós vamos fazer? Removo o cliente lá da fila de espera. Aí eu vou olhar. Opa! Eu vou olhar. Na fila de cancelamentos, contém esse cara? Então significa, se na fila de cancelamentos contém esse cara, então significa que ele não pode embarcar. Então ele cancelou. Então, se no caso, né, como eu estou negando, né, a gente poderia fazer isso aqui de outra forma, mas aqui eu estou só negando. Então, a lista contém esse cara? Se contém, sim, contém. Então, não vou adicionar ele no avião. Agora, se isso aqui for, é porque aqui poderia estar feito de outra forma. Poderia, assim, para ficar mais didático até, eu botaria um if else aqui. Essa é a forma mais limpa, assim, né, vamos dizer, de se fazer, né? Mas, ó, cancelamentos. Contém o cliente? Contém. Então, eu não insiro ele no avião. Agora, se na lista de cancelamentos não, negado, né, negou, não contém o cliente, então significa que eu insiro ele no final da lista. E eu vou fazendo isso, essas verificações. Aí pronto. Aí, ó, a fila está cheia? Ainda não. A fila do avião, ou a lista do avião. Podia ser uma fila aqui, podia ser qualquer coisa. Tá, uma lista vetor e é isso. Mas a fila do avião, a lista do avião, no caso, ela ainda está cheia? Não. Então eu vou repetir esse mesmo passo. Remove uma pessoa da fila de espera, verifica se ela está na lista de cancelamentos. Se ela não estiver na lista de cancelamentos, insere ela no avião. Aí é justamente aquele lance que tu percebeu, né? Que eu te expliquei, aí tu concluiu, né? Que a gente explicou também. Que eu não preciso ficar verificando quem chegou primeiro e quem chegou depois, porque isso aqui, né, por natureza, já vai fazer isso. As pessoas que chegarem primeiro vão ter a sua prioridade maior que as pessoas que chegarem depois, entendeu? Então, a pessoa que está no começo da fila, como é uma fila de prioridade, as pessoas que estão no começo da fila vão ter uma prioridade maior que as pessoas que estão no final. Então, por isso que eu não preciso verificar quem chegou primeiro e quem chegou depois. Sacou? Sim. Show, perfeito. E no final, depois de eu ter feito tudo isso, em algum momento a minha fila do avião vai estar cheia. Depois de ter feito tudo isso, imprime aqui quem é que está no avião. E nesse caso, ele vai imprimir 10, 1, 8, 4, 3, como a gente fez lá no começo. Beleza? Tranquilo. Como eu falei, dá uma olhada no vídeo de novo, com mais calma, se tu não entendeu. Essa parte, eu sei que essa parte do genéricos é difícil, comparable é mais difícil, compare to, às vezes você fica meio em dúvida. Mas, tipo, tenta fazer essa questão. Faz essa questão. Faz uma questão aqui, olha no vídeo. Faz uma questão, olha no código. Faz uma vez, olha no código, olha no vídeo. Tenta fazer outra vez, sem olhar o código, sem olhar o vídeo. E tu vai ver que tu vai começar a pegar. Tipo assim, tenta entender o porquê tem um comparable. Aí vem aqui no vídeo, escuta lá de novo, a gente falando sobre comparable. Se não entendeu o generics, vem aqui de novo, olha lá no generics. Mas essa questão é basicamente isso. Não é um bicho de 7 cabeças assim, sabe? Se a gente for fazendo com calma, assim, e tendo alguns conhecimentos prévios, que é interessante, ela fica bem fácil de se resolver. Essa aqui eu acho que é uma, assim, que é a que exige um pouquinho mais mesmo. Ela é que exige um pouco mais.
mas justamente porque ela exige que a gente lembre de algumas coisas que a gente já viu em outras disciplinas ou na AV1. Beleza? Tem mais alguma dúvida? Só isso mesmo. Obrigado. Por nada, cara. Espero que tenha ajudado. Aí, como eu falei, vou fazer o upload do vídeo lá no Avo, ou no YouTube, e vou mandar lá no grupo, que assim as outras pessoas também podem ver. Beleza? Beleza. Valeu. Pois valeu, cara. Boa noite aí, bons estudos aí. Até a Boa noite, próxima. bom final de semana. Valeu.